começar, a partir de hoje, a nossa série do alimento diário, ok? Então, todos os dias, nós vamos estar liberando para vocês aqui uma palavra do alimento diário para que você possa estar se alimentando. Eu vou tentar liberar essas aulas sempre às 7 horas da manhã, ok? Essa aula de hoje ela vai sair um pouquinho mais tarde, mas a partir de amanhã, possivelmente as aulas vão sair sempre pela manhã, para você já iniciar o seu dia ouvindo esta palavra poderosa, amém? A semana 1, que vem com o título Jesus é a semente da mulher. Deus, ele tinha um plano perfeito para o homem, para a redenção e para o resgate do homem, ok? E para que isso acontecesse, Jesus tinha que nascer de uma mulher. Lá no Éden, quando Deus disse para o homem que não era para ele comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque se ele comesse, certamente ele iria morrer. E nós sabemos que o diabo ali manifestado na serpente conseguiu ludibriar Eva, né? Induzindo Eva a pecar. O que mais me chama a atenção é que uma pergunta que o diabo faz para Eva, abriu-se um diálogo com a mulher. Observa-se que bastou apenas o diabo fazer uma pergunta para a mulher que já se iniciou um diálogo com ela. A gente tem que tomar muito cuidado ao abrir um diálogo com o diabo. A mulher, ela vai receber depois, em seguida, a promessa, em Gênesis 3,15, a promessa de que dela nasceria a semente que pisaria a cabeça da serpente, a cabeça do diabo. Vamos ler Gênesis 3,15, vamos ler com oração. Porém, inimizade entre ti e a mulher. O Senhor colocará inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre o diabo e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Vai ter, sim, Senhor, uma inimizade, e este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Senhor Jesus, ainda que a serpente fira o calcanhar, a semente da mulher, o descendente da mulher, vai esmagar, vai ferir a cabeça da serpente. Vamos ler o nosso alimento diário. Chegamos à mensagem que tem como título Emanuel, que significa Deus conosco. Nessa semana veremos como a semente da mulher trouxe a redenção para a humanidade, ou seja, como é que a semente que nasceu da mulher foi capaz de salvar toda a humanidade caída. Então, que mulher é essa que coopera com Deus para o cumprimento da vontade de Deus na terra? Essa mulher, ela possui os atributos da mulher virtuosa de Provérbios 31, evidenciando o que Deus espera de sua igreja como sua auxiliadora idônea. Ou seja, essa mulher que coopera com Deus, ela tem os mesmos atributos da mulher de Provérbios 31. E é isso que o Senhor espera, né? Da sua igreja, que a igreja do Senhor seja uma auxiliadora idônea para então o cumprimento da vontade do Senhor na terra seja manifestado. Além disso, entenderemos por que Jesus é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento e como recebemos a promessa do Espírito, o qual nos une ao Emanuel, Deus conosco para sempre, né? 1 Coríntios 6,17, se não me falha a memória, diz que quando o nosso espírito se une ao Espírito do Senhor, nós nos tornamos um com Ele. O que Deus fez por nós? Em meio à rebelião de Satanás no universo, quando a corrupção, o caos e a confusão se instalaram em toda a criação, o homem também foi corrompido, tornou-se pecador e seu pecado passou a toda a humanidade. Ou seja, uma vez que o homem caiu, quando aconteceu essa queda, a corrupção, o caos, confusão foi se instalando no mundo. É por isso que hoje nós vemos tantas coisas ruins acontecendo. E isso aconteceu por causa da queda do homem. Quando o homem se tornou pecador, esse pecado passou a toda a humanidade, trazendo então todo esse caos. A Bíblia diz que não existe um justo sequer, mas Deus não abandonou o homem que criara. Isso é muito importante, porque isso aqui é um dos maiores milagres que nós podemos afirmar. Por quê? Porque ainda que o homem tenha caído, o homem tenha pecado, Deus não abandonou o homem que ele criou. Ele enviou o seu filho para salvar os pecadores. De que modo? Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, enviou o seu filho para nascer de uma mulher virgem chamada Maria, a fim de que ele tivesse a forma humana de carne pecaminosa, mas sem pecado. Ou seja, ainda que ele veio em semelhança
de carne pecaminosa, ele veio sem pecado. Glória a Deus. Deus já havia anunciado esse evangelho em Gênesis 3, após a serpente enganar a Eva e o pecado entrar no ser humano. O apóstolo Paulo nos revela um pouco mais. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então você observa que a preocupação de Paulo com a igreja é exatamente essa, que assim como a serpente enganou a Eva, que a mente dos crentes também não possa ser corrompida. A serpente que enganou a Eva é o mais sagaz entre todos os animais. Ela é o símbolo, a personificação de Satanás, o sedutor de todo mundo. Apocalipse 12, verso 9, vai falar exatamente sobre isso, o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que será lançado para a terra, que tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Essa capacidade de enganar é do diabo. Ele enganou Eva, atraindo-a a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus lhe proibira comer, pois se comesse morreria. Seduzida pela mentira do inimigo, a mulher, acreditando que a árvore era boa e desejável para dar conhecimento, comeu o tal fruto e deu também ao seu marido. Então observa que ela foi tentada nos 3 níveis da sua existência, né? Ela foi tentada no corpo, na alma e também no espírito. E assim, pela desobediência do homem à palavra de Deus, o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12 vai falar que pela desobediência o pecado entrou no mundo. Não raras vezes com base em conceitos machistas. Talvez você já viu por aí alguma doutrina machista, né? Ouvimos que a mulher foi responsável pela queda da humanidade. Agora é interessante isso aqui, que a gente sempre vai atribuir a culpa do pecado ter entrado no mundo pela mulher. No entanto, mesmo que a queda tenha vindo por meio de uma mulher, a salvação também veio por meio de uma mulher. Observa Gênesis 3,15, né? Que ao amaldiçoar a serpente, Deus fez uma promessa à mulher. Repare que o homem não tem participação nisso. Observa, o homem não tem participação nisso. A promessa Deus fez à mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É interessante observar que Deus prometeu à mulher enganada pela serpente que dela sairia a semente, ou seja, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. A semente da mulher é o descendente da mulher, e o descendente da mulher é o próprio Jesus. A semente é da mulher, pois se houvesse a participação do homem, Jesus não teria nascido sem pecado. Mas se o homem tem relação com a mulher, ou José com Maria, Jesus não nasceria sem pecado. Agora observa, ainda que a mulher foi enganada, a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem. Então por um homem vai sair o pecado. Mas Jesus veio de uma mulher virgem e nasceu sem pecado. A mulher, a virgem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1,16. Ela não ficou grávida de José, mas sim do Espírito Santo. Esse fato fica bem evidente nesse versículo. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela morte. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A carne é tão terrível, irmão, que a lei fica doente, sem capacidade para lidar com ela. A lei não consegue lidar com a carne, a lei ficou doente. Mas para lidar com a nossa carne, Deus proveu Jesus. De que maneira? Ele enviou seu próprio Filho para tomar a semelhança da carne pecaminosa. Observa que Jesus ele tomou a semelhança da carne pecaminosa. Não é que ele veio em carne pecaminosa, ele tomou a semelhança, só apenas a semelhança da carne pecaminosa, tá? E pela semelhança, Deus condenou o pecado. Glória a Deus, Senhor Jesus. Jesus participou da carne, da semelhança da carne do pecado, mas não participou do pecado. Por isso, ele pode salvar seu povo dos pecados deles. Ou seja, como Cristo nasceu de uma virgem e ele nasceu sem pecado, hoje sim, ele tem toda a autonomia, ele tem toda a autoridade para que ele possa salvar toda a raça humana. Acredite, uma vez que eu creio no Senhor Jesus, eu já estou salvo. Eu sou salvo quando eu creio em Jesus. Não há nada que o homem possa fazer para ele ser salvo. Por quê? Porque aquele que veio sem pecado para nos salvar, ele já pagou o preço por nós. Deus te abençoe e até o nosso próximo alimento diário. Amanhã
nós iremos falar sobre a mulher virtuosa. Então, fique atento aqui no canal, porque amanhã iremos falar sobre a mulher virtuosa. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.